thee in this matter. Na poeira quente de Oklahoma, em 1918, nasceu um menino franzino, com olhos vivos e alma marcada para algo além do comum. O nome dele era Granville Orrell Lombards. Filho de um pastor pentecostal pobre, ele cresceu entre cultos em tendas, orações ao redor da mesa e uma atmosfera onde a fé era mais necessária do que opcional. Mas sua vida começou com luta. Aos 17 anos, a morte bateu à porta. A tuberculose tomou seus pulmões como um ladrão cruel, o deixando prostrado numa cama, cuspindo sangue, com o corpo enfraquecido e a alma em crise. A medicina pouco podia fazer. Os dias eram de desespero e as noites cheias de gemidos abafados pelo travesseiro. Foi então que sua família decidiu levá-lo a uma tenda de cura, em um pequeno ajuntamento de crentes, onde a palavra era pregada com autoridade e o Espírito Santo se movia como fogo no meio da palha seca. Lá, em um momento simples, mas eterno, um homem de Deus impôs as mãos sobre o jovem doente e orou com fé. E o milagre aconteceu. Worrell se levantou curado, o ar voltou aos pulmões, a dor desapareceu, e mais do que a cura, uma convocação celestial desceu sobre ele como um manto invisível. Ele disse que ouviu claramente Deus falando com ele. Tu pregarás o evangelho e orarás pelos enfermos, e eu estenderei a minha mão para curá-los. Foi ali, entre lágrimas e glória, que o menino doente se tornou um homem marcado pelo sobrenatural. A partir daquele dia, Worrell sabia que sua vida não lhe pertencia mais. Ele havia sido curado, mas não apenas para viver, havia sido curado para servir. Essa experiência se tornaria o fundamento de tudo que viria depois. As multidões, as curas, os milagres, tudo nasceria daquele leito de enfermidade, daquele encontro com a misericórdia divina. O menino que quase morreu se tornaria um dos maiores evangelistas de cura da história moderna. E ele jamais esqueceria: a mão que me curou é a mão que me enviou. Depois de sua cura milagrosa, Oral Roberts não voltou simplesmente à vida como se nada tivesse acontecido. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Era como se seus ossos queimassem com uma urgência divina. A voz de Deus que ouvira durante a cura se repetia em sua mente. Tu pregarás o evangelho e orarás pelos enfermos. Mas como um jovem pobre, sem instrução formal, poderia obedecer um chamado tão grande? Com humildade e temor, ele se lançou ao estudo da palavra, pregava onde o deixavam, às vezes em pequenos grupos, igrejas rurais, outras vezes nas esquinas, sob o olhar indiferente dos que passavam. Mas havia algo nele que prendia a atenção. Era a autoridade invisível de alguém que viu a glória e sobreviveu. Durante esse tempo, Worrell começou a desenvolver uma rotina de oração intensa. Ele dizia que não poderia pregar sem antes sentir a presença de Deus, jejuava com frequência, tinha convicção de que o poder de cura não vinha dele, mas do Espírito Santo que habitava em quem crer. Então, um dia, chegou o momento que mudaria tudo. Durante uma pequena reunião, uma senhora foi levada à frente. Ela mancava há anos, com dores crônicas e limitação para andar. Worrell sabia que aquele momento em que tudo seria provado, ou Deus o havia realmente chamado, ou ele voltaria para casa com vergonha. Com mãos trêmulas, mas fé firme, ele impôs as mãos sobre ela e orou. Simples, direto, sem gritos. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja curada. Nada aconteceu por alguns segundos, até que ela começou a chorar. E então, para espanto de todos, ela começou a andar normalmente. Worrell ficou em choque. Todos estavam. Mas ali nascia um ministério que incendiaria o mundo. Era o primeiro milagre público de muitos que viriam. Naquela noite, ao voltar para casa, ele não dormiu. Ele caiu de joelhos e chorou. Não por medo, nem por orgulho, mas por reverência. Senhor, tu fizeste isso, e eu sei agora que nunca poderei voltar atrás. A partir daquele dia, Oral Roberts não era mais apenas um jovem pregador, ele se tornou um vaso de cura, um mensageiro de fé e um homem que ousaria crer no impossível, mesmo quando o mundo ao seu redor duvidasse. A notícia correu como fogo em palha seca. Havia um pregador jovem de fala simples, que orava e os enfermos eram curados, e onde o nome de Jesus é honrado com fé viva, as multidões sempre virão. Oral Roberts começou a pregar sob tendas, não porque fosse moda, mas porque os prédios já não comportavam o povo. As pessoas vinham de todos os cantos, paralíticos, cegos, cancerosos, aflitos, desesperados. Vinham porque ouviam que ali Deus ainda fazia milagres. A tenda se tornaria um símbolo do seu ministério. Não era apenas uma cobertura de lona, era um altar móvel, um lugar de glória. Em pouco tempo, Worrell alugou uma tenda com capacidade para 3.000 pessoas sentadas, sem contar os que ficavam em pé ao redor só para ouvir uma oração. Ele pregava com autoridade, mas sem teatralidade. Seu estilo era direto. Deus é um bom Deus. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele pode e Ele vai te curar. Hoje. Os cultos eram intensos, longos, carregados de fé.
Às vezes a atmosfera era tão pesada de unção que o povo começava a chorar antes mesmo da mensagem começar. E então vinha o momento mais esperado da noite, a fila de oração. Oral descia do púlpito, colocava as mãos sobre cada pessoa, uma a uma. Não eram orações repetitivas, mas palavras liberadas com poder. Os gritos de dor eram substituídos por gritos de júbilo, muletas eram abandonadas no chão, cadeiras de rodas ficavam vazias. Um dos primeiros milagres em massa aconteceu em uma campanha no sul dos Estados Unidos. Testemunhas afirmaram que mais de 50 pessoas foram curadas de doenças físicas severas em uma única noite. Médicos que acompanhavam os pacientes confirmaram curas inexplicáveis. Foi aí também que Oral começou a sentir fisicamente o mover de Deus. Ele dizia que quando o Espírito Santo queria curar alguém, sentia uma dor elétrica na palma da mão. Era como um sinal divino, uma sensibilidade sobrenatural. Assim, ao orar por alguém, ele sabia, mesmo sem explicações humanas, se aquela pessoa seria curada naquele momento ou não. Alguns zombavam, outros tentavam imitá-lo, mas ninguém podia negar. Milagres aconteciam onde ele passava. E mais do que milagres, havia salvação. Cada reunião era encerrada com um apelo forte, cheio de lágrimas. Centenas vinham aos pés da cruz, homens endurecidos se rendiam, famílias inteiras eram transformadas. Naquela época, muitos diziam que era exagero, mas hoje, olhando para trás, a história reconhece o que Oral Roberts fazia não era espetáculo, era avivamento. O que Deus estava fazendo através de Oral Roberts era tão poderoso que não podia mais ser ignorado, nem pelos crentes, nem pelos críticos. As multidões cresciam, as curas aumentavam, e a notícia de um pregador pentecostal ousado que orava por enfermos e declarava cura com convicção começou a circular nos jornais, no rádio e até na televisão. Mas junto com o crescimento, veio a oposição. Teólogos tradicionais o chamavam de fanático, líderes religiosos o acusavam de emocionalismo barato, jornalistas diziam que era um charlatão, muitos o pressionaram para parar, para recuar, para moderar as suas mensagens, mas ele não cedeu. Ele respondeu com mansidão, mas firmeza. Se Deus me curou, se Ele me chamou, então quem sou eu para duvidar do que Ele pode fazer com os outros? Ele acreditava que a incredulidade era a maior barreira para o agir de Deus e por isso combatia o ceticismo com uma arma poderosa, a fé simples e ousada, uma fé que declarava o impossível como se já tivesse acontecido. A fé, ele dizia, não espera ver para crer, ela crê e então vê. Essa fé era visível em sua postura, em suas orações, em seus olhos. Ele orava com a certeza de que o céu estava escutando, e talvez fosse justamente essa ousadia que mais incomodava os religiosos, porque a unção em sua vida expunha a estagnação de muitos púlpitos. Mesmo com as críticas, Oral não se acalou, pelo contrário, foi além. Começou a usar a televisão, algo inédito entre pregadores daquela época. Foi o primeiro evangelista a criar um programa cristão semanal nacional nos Estados Unidos. Enquanto muitos o acusavam de comercializar a fé, o programa levava cura, salvação e palavra de poder para milhares de lares que nunca entrariam numa igreja. E os milagres continuavam. Durante uma transmissão, uma mulher foi curada instantaneamente de um tumor enquanto assistia ao programa em casa. Outro homem com paralisia parcial caiu de joelhos em frente à TV, chorando ao perceber que podia mover os braços novamente. Ninguém havia tocado neles, mas a fé os tocou. Dizem que, em certa ocasião, enquanto pregava ao vivo, uma criança surda foi curada do outro lado do país. A mãe gritou ao ver seu filho reagir ao som do nome Jesus pela primeira vez. O telefone da emissora ficou congestionado com testemunhos. Esses relatos incomodavam muitos, mas Oral não buscava agradar ninguém, apenas obedecer. Ele sabia que Deus o havia levantado para romper barreiras, barreiras teológicas, barreiras sociais, barreiras entre o sobrenatural e o cotidiano. E ele fazia isso com um lema simples: milagres não são apenas para os tempos bíblicos, eles são para hoje e eles são para você. Não eram mais apenas eventos isolados, os milagres agora vinham em série. Cada cruzada de Oral Roberts parecia repetir um padrão sagrado. A palavra era pregada com fé, a presença de Deus descia como um peso glorioso e então os sinais se manifestavam. Pessoas eram libertas de enfermidades físicas, mas também de depressões profundas, tormentos espirituais e vícios que pareciam inquebrantáveis. Era como se uma atmosfera de céu se criasse sobre a lona da tenda e muitos diziam, não dá para explicar, só quem esteve lá entende o que foi. Os testemunhos explodiam, famílias inteiras eram transformadas. Em uma cruzada em Kansas City, um rapaz de 19 anos, cego desde o nascimento, teve a visão restaurada diante de milhares. Quando abriu os olhos pela primeira vez, apontou para a luz no palco e chorou. É a primeira coisa que vejo, e é Jesus que me curou. Em outra campanha no Texas, uma senhora de 70 anos chegou carregada pelos filhos, sem conseguir andar por mais de 2 décadas. Oral colocou a mão sobre a cabeça dela e orou: Pai, em nome de Jesus, dá força às pernas que estavam mortas. E diante dos olhos da multidão, ela se levantou e andou sozinha. Gritava, chorava, dançava, e o povo gritava com ela. Esses milagres eram documentados, médicos confirmavam curas inexplicáveis, repórteres vinham às reuniões céticos e saíam atônitos.
Alguns se rendiam a Cristo ali, mesmo dominados pela presença que não sabiam nomear, mas que reconheciam como real. Dizem que uma vez, durante uma cruzada em Nova York, o poder de Deus caiu tão forte na fila de oração que várias pessoas começaram a ser curadas antes de Orrell sequer tocá-las. Os voluntários que ajudavam a organizar o fluxo de pessoas começaram a chorar e se ajoelhar, sentindo a unção do Espírito encher o ambiente como uma nuvem. Dizem também que, certa noite, um homem endemoniado avançou até o púlpito, tentando interromper a reunião, mas ao chegar diante de Orrell, caiu ao chão como morto e começou a gritar pedindo misericórdia. Foi liberto ali mesmo. E não era só no púlpito que os milagres aconteciam. Orrell contava que muitas vezes sentia Deus mostrar nomes, doenças e direções enquanto orava antes do culto. Ele dizia: "O Espírito Santo me guia como um médico celestial. Ele conhece cada dor escondida." Esse tipo de sensibilidade sobrenatural o acompanharia por toda a vida e os frutos também. Oral Roberts não estava apenas curando corpos. Ele estava ativando destinos. E por isso ele sempre encerrava cada noite com a mesma frase: "Dê glória a Deus pelo que você recebeu, mas creia por aquilo que ainda vai acontecer." Enquanto muitos o conheciam como o homem da tenda, o curador de multidões, por trás de tudo isso, Orrell era um homem de visões. Deus falava com ele de forma direta, clara e, às vezes, assustadoramente precisa. Foi numa dessas noites solitárias, após uma cruzada, que Orrell teve uma de suas experiências mais marcantes. Ele orava, buscando direção sobre o futuro do seu ministério, quando sentiu o ambiente mudar. A sala se encheu de uma presença tão forte que ele caiu de joelhos. Seus olhos se abriram espiritualmente e ele viu um enorme cavalo branco vindo dos céus, montado por um homem com vestes resplandecentes. A voz do Senhor falou com clareza: "Eu te ungi para alcançar os doentes, mas também para treinar os saudáveis. Levanta uma geração que saiba ouvir a minha voz." Essa visão se tornaria o início de algo que mudaria não só sua vida, mas o próprio futuro da educação cristã. Orrell entendeu. Era hora de construir uma universidade. Parecia loucura. Um evangelista pentecostal com formação simples agora queria construir uma instituição acadêmica de excelência? Muitos zombaram. Disseram que era impossível, que seria um fracasso. Mas ele obedeceu à visão. A frase que guiaria esse novo projeto foi clara como uma ordem do céu: "Crie uma universidade onde o Espírito Santo seja o diretor." Assim nasceu a ideia da Oral Roberts University, uma instituição que uniria fé e conhecimento, ciência e oração, excelência acadêmica e paixão espiritual, algo nunca visto antes naquele formato. Durante a construção, disse que ele teve outra visão. Viu Jesus caminhando entre os pilares da fundação, tocando os tijolos e dizendo: "Esse lugar será um ponto de envio. Daqui sairão vozes para as nações." Orrell não queria apenas formar profissionais. Ele queria despertar vocações eternas. Médicos que orassem por cura, advogados que buscassem justiça com compaixão, professores que ensinassem com unção. Ele via a universidade como um celeiro de avivamento. E enquanto a construção acontecia, os sonhos não paravam. Dizem que em certa noite ele viu em visão milhares de jovens, de todas as cores, raças e línguas, com Bíblia numa mão e diploma na outra. Eles marchavam por cidades e nações dizendo: "Somos filhos do avivamento." Essas visões moviam Orrell a não desistir, mesmo quando os recursos acabavam, mesmo quando os críticos aumentavam, mesmo quando tudo parecia impossível. Porque onde há uma visão verdadeira de Deus, há também provisão, poder e propósito. Enquanto muitos evangelistas da época ainda estavam restritos às tendas e às igrejas locais, Oral Roberts ousou entrar em um novo território: a televisão. Para alguns era apenas uma ferramenta mundana, para ele era o púlpito do futuro. Foi em 1954 que ele gravou seu primeiro programa de televisão. A produção era simples, câmeras fixas, poucos microfones, mas a presença de Deus era palpável. Ele orava,
pregava, impunha as mãos e milagres começavam a acontecer ali mesmo, diante das câmeras. Era algo jamais visto. Logo, o programa The Oral Roberts Healing Hour estava sendo transmitido para milhões de lares americanos, e mais tarde para o mundo. Pessoas escreviam cartas dizendo: "Enquanto você orava pela televisão, senti fogo nas minhas pernas e levantei da cadeira de rodas." Ou: "Meu filho estava com febre. No momento em que você estendeu a mão pela tela, ele foi curado." Era o poder de Deus atravessando as ondas do rádio e da imagem, alcançando lares, hospitais, prisões, lugares onde a tenda jamais poderia chegar. A ousadia de Oral na TV causou espanto e resistência. Líderes religiosos mais tradicionais o criticavam. Como alguém pode ministrar cura pela tela? Isso é um teatro. Mas ele dizia: se Deus pode usar um lençol para curar, como em Atos, por que não poderia usar um cabo de televisão? O que poucos sabiam é que por trás de toda essa visibilidade havia uma vida de sacrifício e oração intensa. Dizem que antes de cada gravação, Oral jejuava e se trancava por horas. Ele chorava, clamava, buscava a direção do Espírito Santo sobre o que pregar, quem chamar e por quem orar. Ele via a televisão como um altar. As curas documentadas começaram a se acumular. Um homem de Chicago com o câncer terminal escreveu: "Eu coloquei minha mão sobre a TV, como você disse, e fui envolvido por uma paz profunda. No dia seguinte, os exames não mostravam nada." Uma criança surda voltou a ouvir durante uma oração transmitida. Milhões estavam sendo tocados, não por uma celebridade, mas por um servo obediente que ousou crer. E como se não bastasse, ele usava a televisão para mostrar os milagres acontecendo ao vivo nas cruzadas. Pessoas vinham à frente, surdas, cegas, com muletas, e saíam andando, gritando, chorando. Era um choque para o mundo. E ao final de cada programa, sua voz suave declarava: "Deus é um Deus bom, e algo bom está para acontecer com você." Essa frase se tornaria um marco, repetido por milhões ao redor do mundo. Era mais do que um slogan, era uma profecia. Oral Roberts havia rompido todas as barreiras. Agora o evangelho não estava mais limitado por paredes ou por distâncias. Ele estava entrando nos lares, nos corações, nas nações. E tudo isso começou com um homem simples, do interior de Oklahoma, que ousou dizer: "Sim, Senhor, eis-me aqui." Nem todo monte é luz, nem toda jornada é sem feridas. E mesmo os grandes heróis da fé carregam cicatrizes que poucos conhecem. Oral Roberts, embora usado por Deus, de forma poderosa, também enfrentou tempestades, críticas e momentos de dor que quase o fizeram desistir. Com o crescimento do ministério, a fama, os milhões de cartas e doações chegando todos os meses, os olhos do mundo começaram a pesar sobre ele. Alguns o chamavam de visionário, outros de manipulador. A imprensa secular zombava dos milagres. E até entre líderes cristãos havia aqueles que o julgavam duramente. Diziam: "Oral ficou milionário com a fé dos pobres." Mas ele não respondia. Dizia que o seu juiz era Deus. Mesmo assim, as críticas o machucavam. Ele era um homem de oração, mas também era humano, frágil, sensível. A situação se agravou quando, em 1987, ele apareceu na televisão dizendo que Deus lhe havia falado que se ele não levantasse $8 milhões para a expansão do ministério, Deus o levaria. Essa declaração causou um terremoto de críticas. Alguns gritaram: "Manipulação!" Outros zombaram: "Então Deus virou o cobrador?" Mas Oral insistiu que ouviu a voz do Senhor. Ele se pôs de joelhos diante das câmeras, chorando, e pediu ajuda. O montante foi arrecadado, porém o dano à sua reputação estava feito. As manchetes diziam: "Oral ameaça morrer se não conseguir dinheiro." Muitos começaram a se afastar. O peso da vergonha caiu sobre seus ombros. Ele chorava em silêncio e começou a se perguntar se ainda era útil para Deus. A dor se tornou ainda mais profunda com uma tragédia familiar. Seu filho mais velho, Ronnie,
Tirou a própria vida após anos lutando contra o vício e a depressão. Foi um golpe que abalou toda a família. Orrell, quebrado, se recolheu. Chorava como um pai, não como um pregador, não como um apóstolo da fé, mas como um homem. Dizem que ele passou noites inteiras deitado no chão do seu quarto gritando: Senhor, por quê? Por quê? Ele estava em seu Getsêmani. Não havia multidões, câmeras, milagres. Apenas lágrimas e perguntas sem resposta. E foi ali, nesse vale escuro, que o Espírito Santo voltou a visitá-lo. Não com trovões ou visões, mas com uma presença suave, sussurrando: Eu ainda te amo, Orrell, e ainda não terminei com você. A dor o marcou, a perda o mudou, mas ele não abandonou o chamado. Em vez de parar, ele decidiu continuar. Não mais com a força da juventude, mas com a maturidade de quem conheceu o peso da cruz. Ele passou a ensinar mais, discipular mais, investir na nova geração. Já não buscava multidões, agora buscava corações. Orrell entendeu que até os vasos mais usados também quebram. Mas Deus continua usando os cacos. Mesmo após os escândalos e as dores pessoais, Oral Roberts não parou. Ele entendeu que a sua missão não era apenas pregar, curar ou ser uma voz no rádio. Era plantar algo que durasse além de sua vida. E assim, nasceu um dos maiores legados de sua história, a Oral Roberts University, ORU. Foi no início dos anos 60 que Deus colocou em seu coração um novo sonho: formar uma geração de jovens cristãos que fossem poderosos no espírito e excelentes no conhecimento. Uma universidade onde o Espírito Santo tivesse liberdade, mas onde também se ensinassem medicina, direito, negócios e ciências com excelência. Muitos disseram: Orrell está louco, isso é grande demais. Mas ele respondeu: se for algo que eu posso fazer sozinho, então não é de Deus. Com ousadia e fé, em Tulsa, Oklahoma, ele começou a construir. Cada tijolo, cada sala, cada decisão era marcada por oração. O lema da ORU era claro: educando o homem todo, corpo, mente e espírito. A universidade cresceu rapidamente. Jovens do mundo inteiro chegavam. Havia capela obrigatória, culto diário, ensino bíblico em todas as áreas. Médicos cristãos começaram a ser formados. Advogados, engenheiros, pastores, pregadores, cientistas, empresários e todos com uma visão: ser luz onde quer que estivessem. A ORU não era apenas um campus, era uma base de envio. Orrell dizia: se eu curar corpos, mas não transformar mentes, o que ganhei? Se encher estádios, mas não formar líderes, deixei um vazio? E assim, ano após ano, milhares se formaram. Muitos dos nomes que hoje lideram ministérios, igrejas e empresas passaram pelos corredores da ORU. Mas não foi fácil manter tudo. As finanças sempre foram uma guerra. O mundo acadêmico zombava da espiritualidade da escola, mas ele não recuava. Orrell estava semeando para um futuro que ele talvez nem veria por completo. Dizem que certa vez, ao andar pelos corredores vazios da universidade durante a madrugada, ele orou em línguas por horas e declarou: um dia, Senhor, daqui sairão homens e mulheres que incendiarão as nações, mesmo quando eu não estiver mais aqui. A universidade era sua semente mais duradoura, mais do que os milagres televisionados, mais do que os livros. A ORU era sua herança para as próximas gerações. Mesmo com lutas, críticas e desafios, ele permaneceu fiel. Como um agricultor que, mesmo cansado, ainda escolhe plantar, porque sabe que a colheita virá. E, de fato, viria. À medida que os anos passaram, Oral Roberts envelheceu, mas nunca perdeu o fervor. Mesmo quando as forças físicas diminuíram, seu espírito continuava ardendo com o mesmo fogo da juventude. Ele passou a dedicar seus últimos dias a orar, ensinar e a encorajar a nova geração,
sabendo que seu ministério ultrapassaria o tempo e o espaço. Orrell sabia que sua missão não era apenas sobre ele, mas sobre um mover de Deus que continuaria muito depois da partida. Durante suas últimas pregações, ele dizia com voz serena, porém firme: "Eu plantei uma semente, reguei com oração e lágrimas. Deus fará crescer o que só Ele pode florescer." Ele descansou em paz, em 2009, aos 91 anos, deixando um legado inalcançável. Milhões curados, multidões alcançadas, uma universidade que continua a formar líderes, um ministério de fé e ousadia que inspira até hoje. Dizem que o espírito de oração que ele levantou ainda ecoa nos corredores da Oral Roberts University e nas tendas onde sua voz se fez ouvir. Sua vida foi um exemplo de ousadia, fé e obediência, e sua mensagem continua viva. Não tenha medo de orar grande, não tenha medo de crer no impossível. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.